Olá, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigada por você nos visitar. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. É um tesouro que nós temos à nossa disposição. A palavra de Deus que é viva e eficaz e é poderosa. Poderosa para discernir os nossos pensamentos. Poderosa. Muitas vezes as pessoas ficam sem compreender como que a palavra de Deus é tão poderosa, que às vezes elas vão à igreja participar do culto, oferecer o culto ao Senhor e chega lá, a palavra que é ministrada fala ao coração dela tudo aquilo que ela estava precisando ouvir, tudo aquilo que ela estava querendo ouvir. E às vezes, isso já aconteceu várias vezes, da pessoa chegar para mim depois e dizer assim: pastora Carmen, esta palavra, ela foi totalmente para mim, era tudo que eu precisava ouvir. Como a palavra de Deus é poderosa, e é verdade. Deus, ele tem o compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso nós preocupamos muito com a pregação da palavra. Por quê? Porque é nela que nós conhecemos a Deus. É Deus abrindo a sua boca para falar com o homem. A palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. Então, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é o que nós precisamos para sermos consolados, sermos encorajados, sermos esclarecidos em relação à nossa vida, em relação a tudo que existe sobre a face da terra, em relação ao que existe nos céus, em relação também ao que existe no inferno e para que existe o inferno. Todas esses esclarecimentos, todo este conhecimento que nós precisamos para viver uma vida ampla e uma vida também satisfatória a Deus, nosso Criador, e a nós mesmos, toda a orientação que nós precisamos, nós encontraremos na palavra de Deus. Como Deus agiu na vida de pessoas em situações que elas estavam vivendo e qual é a orientação dele para nós, para os dias de hoje. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã ela se renova. Hoje ela já se renovou para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos em todo o universo. E quando nós preocupamos em ouvir a palavra de Deus, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu quero andar em sintonia com o Senhor. Eu quero andar no centro da tua vontade. E eu preciso conhecer a tua vontade. E ouvindo a tua palavra, estudando a tua palavra, meu Deus, eu vou compreender, eu vou melhorar para que eu corresponda com os propósitos do Senhor para a minha vida. Compreendendo a palavra de Deus, nós compreendemos também situações que nós vivemos, que às vezes parece que aquilo foi preparado para ser o nosso fim, mas na verdade era só uma circunstância para que nós pudéssemos demonstrar a nossa fidelidade, a nossa integridade espiritual diante de Deus, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, que tiveram ali na prova, na grande prova que eles tiveram na vida, de serem jogados dentro da fornalha de fogo ardente, e Deus enviar o anjo para cercá-los dentro daquela fornalha, para que nenhum mal acontecesse a eles. Aquela circunstância que eles viveram fora simplesmente para poder
mostrar que os que confiam em Deus, em qualquer situação, eles estão bem. Então, as circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia não é para nos destruir, mas é para poder aprovar a nossa fé. Quando Deus nos coloca na prova, não é para nos reprovar, mas é para nos provar. Deus não tem maldade no seu coração e Ele não iria nos colocar numa situação complicada para poder nos reprovar e depois falar, eu já te conhecia, eu sabia que você ia fazer isso. Não, Ele não tem maldade no coração. Maldade é trevas, nele não há trevas. Ele, quando planeja algo para as nossas vidas, Ele planeja para que nós sejamos abençoados e Ele seja glorificado em nós. E hoje eu quero falar com você a respeito da perseverança. No nosso último vídeo nós falamos a respeito do que o Pedro falou na segunda carta, no capítulo 3, a respeito do tempo, né, do dia, de como Deus mede o tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus como um dia. Portanto, a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo não está demorando, porque naqueles dias muitos escarnecedores, muitos inimigos da igreja, inimigos do Senhor, se levantaram para dizer que a promessa de Deus estava demorando, estava retardando, e os inimigos da obra do Senhor estavam aproveitando aquela situação para tentar desmotivá-los da fé, tentar tirá-los do caminho do Senhor, tentar fazer com que eles desistissem de perseverar no Senhor. E aí Pedro escreve para eles, não há nenhum atraso, Deus está trabalhando dentro do propósito dele, porque um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então nós precisamos levar isto em conta, e levando isto em conta, nós precisamos perseverar. E muitas vezes, quando nós estamos em busca de algo para a nossa vida, algo para a nossa casa e para a nossa família, buscando em Deus, quando nós enfrentamos um problema que às vezes saiu do nosso controle, e nós sabemos que só Deus pode nos dar a solução para ele, e aí a gente vai buscá-lo com este objetivo: ô Senhor, me ajuda, meu Deus, me dá o livramento, eu preciso do teu socorro. E às vezes, quando nós vamos em busca dessa solução para as dificuldades que nós estamos enfrentando, Deus nos coloca à prova também. Deus nos coloca à prova. Então eu peço a Deus em seu favor que você saiba entender o que Deus está fazendo, o agir de Deus na sua vida, e que você tenha na sua alma, no seu coração, que Ele não está procurando te fazer o mal. Em qualquer situação difícil da sua vida, se Deus te colocou na prova, o propósito dele é te aprovar e te fazer o bem, não te fazer o mal. Deus não planejou o mal para nós, Ele planejou o bem para nós. E nós que nascemos de novo, que aceitamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter também um amadurecimento na nossa alma, no nosso coração, em relação ao nosso Deus, para nós não agir diante dele como se nós fôssemos crianças mimadas, que não podemos ouvir um não, que nós damos aquele show, digamos assim, né? Tem crianças que não pode ouvir o não. Se ouvir o não, ela dá um show, ela faz aquela birra enorme, ela causa um transtorno enorme. E tem muitos crentes imaturos na fé que ainda estão num período aí digamos, de adaptação na nova vida com Deus, né? Um período de aprender a depender de Deus,
um período de aprender a compreender o propósito de Deus. E enquanto ela não compreende o propósito de Deus, enquanto ela não amadurece o suficiente, ela tem essa mania de, Deus não quer me dar, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, não vou orar mais, porque a minha oração não está passando do teto, não está adiantando mais eu orar. Isso é comum na vida de uma pessoa que está no processo de crescimento espiritual. Mas isso um dia tem que acabar. Um dia nós temos que aprender a encarar os fatos do jeito que eles são e usar a nossa fé para modificá-los. A fé não nega o fato, não nega a dificuldade, não nega o problema. A fé é a ferramenta que Deus nos dá para que nós modifiquemos o fato, para que nós tenhamos aquela resposta que nós estamos precisando para as nossas vidas. E é muito interessante que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a respeito da mulher cananeia. Ela estava com um problema terrível na sua vida. Ela não era convertida ao Senhor Jesus. Jesus estava começando o seu ministério, estava pregando a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus naquela região, e ele chegou exatamente na região na terra de Sidom, e ali as pessoas sabiam que ele era aquele que por onde passava deixava os sinais do poder de Deus, fazendo maravilha na vida das pessoas. E nós lemos aqui em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja isto. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso porque nós, apesar da mulher não ser uma crente no Senhor Jesus Cristo, não ser uma pessoa que ouviu a pregação do Evangelho e seguiu toda a ordenança, creu, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e foi batizada conforme a ordem do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, quando ele diz: ide pregar, ide por todo mundo, quando ele fala: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Não era esse o caso. Ela não havia ouvido o Evangelho, ela não havia passado ainda por este processo. Então você pode ver, e eu posso ver também, que ela não tinha a maturidade espiritual para saber lidar com uma situação daquela, com uma resposta daquela. Mas o bonito aqui, o belo no texto, é a perseverança desta mulher, é a humildade dela.
Ela estava focada em algo que traria o bem para sua casa. Sua filha estava horrivelmente endemoniada. E não havia outra pessoa que pudesse resolver o problema que ela estava enfrentando, senão nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia os sacerdotes, as pessoas que estavam representando Deus diante da população naquela época, os legítimos representantes da lei de Moisés nas sinagogas, eles não faziam esse trabalho de libertar o cativo do poder dos demônios. Mas ali estava o homem que veio dos céus para esta finalidade, com o propósito de libertar os cativos e oprimidos, com o propósito de dar vida com abundância para aqueles que estavam sendo esmagados debaixo de um jugo opressor de Satanás. E a mulher, sabendo de tudo isto, que Jesus tinha o poder para fazer tudo isso, ela vai até ele. Como eu te disse, ela não tinha uma convivência com Deus, ela não tinha uma intimidade com Deus, mas ela sabia o que ela queria e ela tinha fé. E o que move a mão de Deus é exatamente isso, a nossa fé. Quando ela começa a clamar, Jesus, quando ela chega perto dele, quando ela vê o Senhor, quando ela corre na direção dele e ela clama a ele, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão tem compaixão de mim. Então, Jesus, filho de Davi, ela nem chega a falar Jesus, ela fala, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Não tinha outra pessoa que pudesse libertar a sua filha. Somente Jesus Cristo estava revestido com o poder de Deus para fazer esta obra de libertar o cativo das mãos de Satanás. E ela clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Senhor nem parou para ouvir aquela mulher. Os discípulos insistindo com ele, Senhor, atende-a, despede-a, ela está andando atrás, ela está vindo atrás, ela continua clamando, Senhor, despede-a, ela continua clamando atrás de nós. Qual foi a resposta de Jesus? Ele deu a resposta, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era a ovelha perdida da casa de Israel. Ela era cananeia. Então, naquele primeiro momento, como que você reagiria diante de uma resposta dura como esta? Será se você se revoltaria com o nosso Senhor, brigaria com ele, chamaria-o de mal educado, ficaria brava ou bravo com ele? Ou será se você teria a atitude de perseverança? Era uma prova, a fé daquela mulher estava sendo posta à prova. Ela tinha um problema que só Jesus Cristo podia resolver para ela. Ela estava carregando um fardo que ninguém pôde dar a ela o livramento. E ela empenha com toda a sua força, clamando, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele nem sequer para. E quando os discípulos insistem com ele, para ele parar e atender a mulher, porque ela continuava andando atrás deles, ele dá esta resposta, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, o que é que você diria? Será se nesta hora você daria uma birra? Você faria igual uma criança imatura? O inimigo, ele procura nos pegar exatamente nas nossas fraquezas. Tem muitas pessoas que ela vai na igreja e quando termina o culto, ela sai na porta da igreja, ela fala assim, eu não gostei do culto. Conversa com a outra pessoa lá, um outro irmão, e eu não gostei do culto hoje. Eu não gostei do louvor. Eu não gostei da mensagem. Eu não gostei de vir nessa igreja. Eu não gostei do culto. E aí, ao invés dela levar a bênção
bênção de Deus para sua casa, depois do culto a Deus, ela acaba levando o quê? Ela acaba levando derrota, ela acaba levando maldição, porque ela sai blasfemando, ela sai reclamando, e aquela outra pessoa que estava ao lado dela, às vezes também por falta de sabedoria, acaba entrando naquele clima. E eu também não gostei daquela música. Aquela irmã desafinou, e a mensagem, não gostei, né? Então isso demonstra o quê? Primeira coisa, a pessoa não sabe nem o que é que ela está fazendo ali. Ela não sabe, ela não entende que o culto que é feito não é para agradar a ela, é para agradar a Deus. E aquela pessoa que cantou lá, talvez ela cantou desafinada, mas ela deu o melhor que ela tinha para Deus. A mensagem que foi pregada vindo da parte de Deus, com o propósito de cumprir o que Deus determinou para as pessoas que estão naquele lugar. Então, no meu caso, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, eu não gostei do culto, eu não gostei do louvor, eu não gostei da mensagem, eu iria responder para a pessoa, ainda bem que você não gostou, porque o culto não foi feito para você, o culto foi feito para Deus, e você veio aqui para dar o seu culto a Deus, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é que ela está fazendo ali. Ela nem sabe o que é que ela faz. Eu vou na igreja, ela nem sabe que ela está indo lá diante do Senhor, está indo fazer algo para o Senhor, está indo para oferecer o seu culto ao Senhor. As pessoas que congregaram ali, que reuniram ali, está indo para dar o culto ao Senhor. É ao Senhor, é para o Senhor, é diante do Senhor que nós reunimos. Mas às vezes, quando tem a imaturidade espiritual, a pessoa não compreende nada disso e a vida dela não transforma. Ela continua vazia. Ela às vezes fala assim, eu fui para a igreja para minha vida melhorar, mas minha vida não melhorou. A vida dos outros melhora e a minha vida não melhora. E aí ela começa a reclamar, ela começa a murmurar, e aquilo que já estava ruim acaba ficando pior ainda. Então, primeira coisa, perseverança e humildade. A mulher a cananeia, ela demonstra para nós que quando a gente está buscando a Deus, nós não olhamos para os obstáculos. Quando a gente está buscando a Deus para libertar alguém da nossa casa, para libertar a nossa vida, para nos abençoar, nós não medimos esforços e nós não nos detemos diante dos obstáculos. Esta mulher aqui, a atitude dela é maravilhosa. Atitude de perseverança, de humildade, de sinceridade, de alguém que sabia quem estava buscando e o que ela queria para a sua vida. Quando Jesus responde que não tinha sido enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela veio, mesmo ouvindo isto, sendo ela uma mulher cananeia, uma estrangeira, ela veio, mesmo ouvindo esta resposta dura do Senhor Jesus, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela deu ao Senhor o seu culto, a sua adoração. Senhor, socorre-me, chama ele de Senhor, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse para aquela mulher que se humilhou, pediu socorro, disse para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Será se você continuaria ajoelhado diante de Jesus, chamando-o de Senhor e pedindo que ele te socorresse? Se ele falasse desta maneira, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, como seria a sua reação? Como seria o seu comportamento? Como seria a sua resposta para o Senhor Jesus Cristo diante da ação dele? Mas a ação dessa mulher é extraordinária. Essa mulher, ela sabia onde ela queria chegar. Ela, contudo, replicou para ele dizendo, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que humildade, que sinceridade, que determinação na alma desta mulher de alcançar em Jesus Cristo a solução para o problema da sua vida.
Que ousadia desta mulher de não desistir, de acreditar. Aqui não era o diabo que estava tentando bloqueá-la, não eram sabotadores da palavra de Deus que estava colocando obstáculo na vida dela, não eram os inimigos de Deus que estava tentando tirar esta mulher do caminho do Senhor, não eram os inimigos de Deus que estava tentando fazer esta mulher se tornar inimiga de Deus ou uma blasfema contra Deus. Não era nada disso, era o próprio Jesus que colocou a mulher à prova, o próprio Senhor Jesus. A mulher o adorou, a mulher fala para ele: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus ficou maravilhado, ficou encantado, acredito eu, com esta atitude, com essas palavras desta mulher. Ele olha para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. O que move a mão do Senhor é a nossa fé, não é nós darmos fazer um escândalo, reclamar, brigar, resmungar, ou até como muitos dizem aí, você tem que se revoltar contra Deus. Que é isso? Que loucura! As pessoas estão ficando loucas. Você tem que colocar Deus contra a parede. As pessoas estão ficando loucas em passar um ensinamento deste, sendo que a palavra do Senhor nos ensina a ser humildes. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui esta mulher era uma mulher cansada e sobrecarregada, que precisava do alívio dado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas se ela tivesse desistido diante desta resposta do Senhor, ela teria voltado para sua casa derrotada e continuaria falida e com uma filha endemoniada. Mas ela entendeu que Deus havia colocado a sua fé à prova, e não usando os demônios, não usando os inimigos de Deus, usando o próprio Senhor Jesus Cristo, para ver a perseverança daquela mãe. E ela simplesmente disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ela obteve o que ela queria. Jesus disse: ó mulher, disse a ela, grande é a tua fé, vá em paz. Oh, coisa boa, grande é a tua fé. Desde aquele momento, a filha ficou sã. Ela não desistiu. O que nós estamos precisando aprender a fazer é perseverar. E não ficar procurando defeito para poder justificar a nossa incredulidade e a dureza do nosso coração e a nossa má vontade de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes nós procuramos desculpas para poder não fazer a vontade de Deus quando nós ainda estamos vivendo aquele período de imaturidade, de infância espiritual. Deus, Ele não quer nos fazer o mal. Essa mulher perseverou e levou a bênção para a sua casa. Que nós venhamos ser humildes assim, ser imitadores de Deus como filhos amados, como fez nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, Ele não quis, Ele não aproveitou dessa situação, de sendo ele 100% homem, 100% Deus. Ele não aproveitou dessa situação. Ele não quis prevalecer sendo uma pessoa arrogante. Pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo. Ele se humilhou, se esvaziou e se humilhou. Assumiu a forma de servo, sendo fiel até a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. E diante dele, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento que estava no coração do Senhor, humildade. Nós encontramos isso nesta mulher, humildade na vida da mulher cananeia.
e ela alcançou o que ela estava precisando: perseverança e humildade. Que você não desista, que você não recue, porque você pediu e Deus ainda não te atendeu. Calma. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Que Satanás não venha sabotar a sua fé. E que você mesma não venha sabotar a sua fé, arrumando desculpas para não perseverar, mas que você determine: meu Deus, sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor já falou isso e eu realmente confirmo. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. A vida é vazia sem o Senhor, mas com Ele a vida fica bem melhor. Quero orar com você. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, nas tuas mãos está todo o poder. Poder para ressuscitar os mortos e o poder também para tirar a vida. O poder para curar, mas o poder também, meu Deus, para ferir. O Senhor sabe o que faz. O Senhor está no comando de tudo. O Senhor é o que abate, é o que exalta. Oh, meu Deus, que o Senhor abençoe esta pessoa que está precisando, Pai Celestial, precisando de uma resposta do Senhor para a libertação de um membro da família ou dela própria. Meu Deus, que ela já clamou, já pediu e ainda não chegou a bênção que ela está esperando. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, alcança esta pessoa, dê a ela hoje, meu Deus, o livramento, assim como o Senhor deu àquela mulher cananeia, que se humilhou, que perseverou diante do Senhor e recebeu a bênção que ela estava buscando para a sua filha. Que esta mãe que busca no Senhor também receba, meu Deus, a bênção para os filhos, a bênção no lar, a bênção no casamento, a bênção na vida profissional, na vida dos que estão desempregados dentro deste lar, na vida desta família. Entra, meu Deus, com teu poder em ação, repreende todo o engano, todo espírito de engano, meu Deus, todo desânimo que o inimigo usa para poder tentar parar, ó Deus, parar a obra do Senhor nesta vida, para tentar fazer essa pessoa desistir de perseverar. Repreende Satanás, anula todo o poder demoníaco em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor de libertação, meu Pai, de restauração, de saúde, de cura, de refrigério, seja sobre esta vida, seja no lar dela, seja na casa dela e na vida da família, que haja o tempo de refrigério que ela está pedindo, o tempo de libertação que ela está pedindo, que seja hoje, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e com a certeza, meu Deus, que o Senhor vai fazer muito mais além do que nós temos pedido, porque o Senhor é o Deus dono de todo o universo, é o Deus que tem o que nós precisamos. Se não tem, o Senhor chama a existência para nos dar. Com essa certeza, meu Deus, da nossa vitória, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor ajude esta pessoa, meu Pai, que o Senhor fortaleça a fé neste coração, que ela não venha murmurar e nem reclamar, mas que em tudo ela venha dar graças ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isto ao Senhor. Nos dê um coração agradecido em qualquer situação da nossa vida, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, ó Pai Celestial, e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Deus abençoe a sua vida, persevere. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo para nós, tá? O que você não podia fazer, ele fez. O que eu não podia fazer, ele fez. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Tenha fé em Deus e vai acabar tudo bem. Mesmo que demore um pouco, mas Deus virá ao teu socorro e ele te dará o livramento.
Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor, tenha dias felizes com a presença do Senhor na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.